aqui. Esse caso ficou muito famoso na época, mas não aqui no Brasil, mas sim mais para Nova Zelândia, que envolvia a Marinha da Nova Zelândia, que aconteceu numa das pontas da Antártica, com um veleiro que tinha, se não me engano, acho que eram cinco velejadores jovens, assim, porra loucas total. Eles eram basicamente noruegueses, o barco chamava Berserk. Eles pintaram uma boca de tubarão na frente do barco. Eles se chamavam de vikings modernos. E se chamavam não, porque estão vivos. Quer dizer, uma parte deles está viva. E o líder deles está vivo até hoje. E eles eram, assim, casca grossa, né? Então, o líder deles, que é o norueguês, ele vendeu para uma cadeia de televisão da Noruega um documentário sobre uma exploração na Antártica que ele queria fazer. Ele ia com o veleiro dele até uma baía da Antártica, onde havia uma base científica da Nova Zelândia, e lá ele ia desembarcar 2 quadriciclos que ele estava levando no veleiro, e junto com outro tripulante, que na verdade era um garoto de 18 anos de idade, eles iam pegar os quadriciclos e iam até o Polo Sul e voltar. E ele transformar isso num documentário para televisão, etc. Esse era o projeto dele. E aí, só que para você ir para a Antártica com um barco particular, tem uma série de protocolos que você tem que seguir, como eu já falei. E um deles inclui você pagar um seguro para o caso de resgate, porque a operação é complicada, e esse cara pica, não pagou nada, né? Foi tudo no berro. E ele foi para a Antártica. Só que como ele estava fazendo um documentário, ele queria pegar as condições mais hostis possíveis para dramatizar a coisa. E a Antártica, você só pode ir para a Antártica durante o verão antártico, que não tem nada a ver com o verão nosso, como a gente conhece, mas é a única época que você consegue ir. Tem luz, etc. E esse cara, propositalmente, para poder gerar imagens mais impactantes, ele deixou para ir bem no finalzinho da temporada, já quase na época que não permitiria mais ir, para poder, durante a viagem com o quadriciclo, gerar imagens de tormentas de neve, aquelas coisas. E ele foi. E ele parou nessa baía, o barco dele, desembarcou os 2 quadriciclos, ele mais o outro, deixou 3 companheiros no barco, um deles responsável pelo barco, e pegaram os quadriciclos e partiram lá. Ele tinha um rádio via satélite, com quem de vez em quando ele falava com o barco, e eles partiram lá na expedição deles. Mas já era final da temporada, o tempo começou a piorar. E aí, enquanto eles estavam parados na baía com o veleiro ancorado, amarrado, etc., chegou uma fragata da Marinha da Nova Zelândia, que vinha abastecer a estação que havia ali. E a fragata detectou que tinha um veleiro ali, levantou os dados e viu que aquele barco não tinha autorização para estar ali, muito menos cumprido o protocolo do seguro, de informar que ia para a Antártica, não sei o quê. E aí, o oficial comandante da fragata mandou uma equipe até o barco lá, do veleiro, lá falar com os noruegueses, uma visita aparentemente cordial, mas dizendo, olha, vocês não podiam estar aqui, né? Primeiro porque isso aqui é uma base que não permite acesso, não sei o quê. E vinha uma tempestade chegando, o tempo estava prestes a mudar. E essa equipe visitou o barco lá, fizeram até umas fotos já dos 3 caras e voltou para a fragata. E naquele mesmo dia, isso foi visitar o barco pela manhã, e naquele mesmo dia, na parte da tarde, o veleiro, com esses 3 caras que estavam no veleiro, levantou a âncora e saiu da baía. Uma situação condenável, porque tinha uma tempestade chegando. Tempestade na Antártica é coisa feia. Tinha uma tempestade chegando, eles estavam num lugar parcialmente abrigado, que era uma baía, eles saíram da baía para ir para o mar aberto,
com uma Pior, tempestade muito pior, Tá. com uma tempestade chegando. Aí, Por que a Bahia é mais protegida? porque a Bahia, como é assim, ela sofre menos a intensidade das correntezas. Tá? Não que a Bahia seja totalmente protegida, dependendo do vento que entra dentro da Bahia, ele vai empurra pra lá o barco para terra firme do mesmo Tá. jeito, né? Aliás, essa era uma das teorias, que o barco teria saído porque o lugar onde ele estava sujeito a um tipo de vento que ia entrar e poderia arremessá-lo nas pedras. Essa Entendi. é uma das teorias, mas não é a mais defendida. Sobretudo pelo líder da expedição, que era o Porra Louca, que estava com o quadriciclo indo para o Polo Sul. Né? Ele não estava no barco quando isso aconteceu. O barco sai. O barco foi embora da Bahia, chegou uma tempestade, horas depois o equipamento automático de socorro do veleiro começou a apitar, pedido de socorro, e aí até o sinal chegar na base, na Austrália, voltar para a fragata, passaram-se horas, até que avisaram a fragata, falaram, o veleiro pediu socorro, vai lá tentar resolver o cara. E o comandante da fragata saiu da Bahia para buscar socorrer o veleiro, não achou mais nada. O veleiro sumiu, desapareceu, nunca mais apareceu. Nem ele, nem os 3 caras que estavam lá dentro. Apareceu tempos depois das balsas que tinha no veleiro, apareceu vazia, boiando no mar lá. Mas nunca se soube. Claro, ele foi colhido pela tempestade e afundou, isso todo mundo tem certeza. Mas nunca se soube o principal motivo. Por que ele saiu da Bahia se vinha uma tempestade? E ele sabia que vinha uma tempestade. Por que ele saiu? Né? E aí começaram as teorias de por que ele teria saído. Um monstro das neves, né? O líder da expedição, que estava no que quadriciclo. estava no quadriciclo, em determinado momento, durante a chegada dessa tempestade, tentou contato com o veleiro, não conseguiu, pelo telefone via satélite, conseguiu um contato com um amigo, acho que na Noruega, uma coisa assim, e ficou sabendo, através da triangulação, que o veleiro dele tinha saído da Bahia e tinha sumido. Aí ele voltou para a Bahia, onde ele estava, com o quadriciclo. E aí, dias depois, ele embarcou num avião e foi embora da Antártica. Ele e o outro moleque, deixou os quadriciclos lá, foi embora e passou a acusar, e aí começa a história. E ele passou a acusar o governo da Nova Zelândia, a Marinha da Nova Zelândia, de ter expulsado o barco dele da Bahia. Entendeu? E aí seriam os culpados. Seriam os culpados, porque teriam deliberadamente colocado aqueles 3 caras numa rota em risco de vida, como de fato pra morreram. Cara, E essa aí, história ela começa a ficar complicada, então. Pois é. Porque não tem como provar que eles mandaram uma mensagem para os caras. Existe uma série de implicações. Quando você escuta o lado do Jarno, que era o comandante do barco, ele defende o seguinte, que a Marinha da Nova Zelândia tirou os companheiros dele da Bahia da segurança e os caras morreram por culpa disso. E ele alega que houve uma série de comunicações entre a fragata e a base que foram censuradas, nunca foram divulgadas. Sei. O comandante da fragata fala que não. Que ele saiu numa missão de socorro, de resgate, que inclusive em situação normal ele não sairia com aquele tempo, porque ele expôs o próprio navio dele ao risco. E de fato, tem umas filmagens que fizeram que, cara, assim, só o que juntou de neve em cima do navio dele é impressionante. Agora você imagina esse volume de neve em cima de um veleiro pequeno. Afunda o veleiro de peso, né? E ele fala que não, ele saiu numa missão de resgate. Infelizmente não encontrou ninguém. E isso envolve o Marinha da Nova Zelândia, envolve o governo da Noruega, porque, paralelamente, começaram a descobrir que o cara estava totalmente irregular lá, que de fato ele não tinha seguro para o barco, ele não tinha autorização para ir para a Antártica, ele estava totalmente pirata lá na coisa. E esse cara, meses depois, ele voltou para a Austrália, ele não conseguiu terminar o documentário dele, porque ele não chegou até o Polo Sul.
Mas com as imagens que ele fez, ele gerou um documentário que foi exibido na TV norueguesa, não sei o quê, conseguiu ganhar uma grana vendendo o documentário. E meses depois, ele pegou um outro barco e voltou para a Antártica. Numa ação meio midiática, assim, para dizer, eu vou lá buscar os meus companheiros. Imagina, nem ia encontrar mais nada. Mas ele voltou lá, na verdade ele voltou lá para buscar os quadriciclos que estavam lá. Tá? Quando chegou lá, os quadriciclos não estavam mais. Ele passou a acusar a base de ter roubado o veículo dele, enfim. Mas uma das teorias que pesam contra o comandante do veleiro, o maluco, é que, na verdade, ele que teria causado provocado a morte dos companheiros. Por quê? A teoria é que ele estava com o quadriciclo no meio de uma tempestade que estava chegando e já estava longe de onde ele tinha saído, que ele teria feito contato pelo telefone com o companheiro dele, que estava responsável pelo barco, dizendo, olha, eu estou em tal lugar e a baía mais perto daqui é a baía tal. Tira o barco daí e vem me buscar. Nossa. Entendeu? Essa é outra teoria. Porra, aí sim. Aí... Entendeu? Então, assim, tem a teoria dele dizendo que a Marinha da Nova Zelândia foi a culpada pela morte. Tem a teoria que diz que ele teria provocado isso ao mandar o cara tirar o barco de lá e buscá-lo. Não seria normal, o cara não ia sair do nada, né? Com certeza não. Até porque ele não era o comandante do barco. O comandante do barco era o cara que estava em terra firme. Ele não iria mexer no barco sem autorização do comandante. E outra, os caras falam, você tem que sair daí, tá, mas os caras têm que voltar aqui pra gente sair. Por que ia sair e deixar os caras pra trás? A Marinha sabia que tinham 2 caras em terra firme, porque quando eles foram no veleiro, os 3 noruegueses falaram, não, tem 2 colegas nossos que estão com quadriciclo indo pra lá. Então a Marinha sabia que tinha 2 caras lá. A Marinha não ia mandar, eu acho, um veleiro sair de lá sabendo que ia abandonar 2 caras lá. Esse caso nunca teve uma explicação. Os 2 lados se autoacusam, né? A Marinha da Nova Zelândia, por alguma razão, também não divulga a história inteira, não divulga os documentos. Esse fato é recente, não é muito tempo não. Isso foi 2006, 2008. Não, acho que é 2008, 2009. É recente, relativamente recente. O cara tá vivo, etc e tal. Ele e o garoto que sobreviveram. Os vikings. Os vikings.